O time correu bem. O time lutou, batalhou. Mas tecnicamente hoje o time teve abaixo dos outros dias, apesar de criar ainda algumas boas oportunidades de gol, né? Ter boas chances de gol, mas tecnicamente nós não desenvolvemos o que costumeiramente a gente joga. Olha, é uma tônica do jogo do Flamengo. O Flamengo ter mais posse de bola, finalizar mais que os adversários, isso é a proposta de jogo nossa. Nós temos que tentar se concentrar mais para sofrer cada vez menos contra-ataques, dar menos oportunidades aos adversários a fazer gol. O Vasco teve 2 chances no primeiro tempo, né? Uma de bola parada, a outra que espirrou, não lembro em quem ali, que foi um chute travado, espirrou e sobrou para o jogador do Vasco, mas nós não vamos mudar nosso jeito de jogar. Esse é o jeito do Flamengo jogar, ofensivo, agressivo, tentando construir. Nós temos que tentar cada vez mais entender que o contra-ataque parte da hora da perda da bola mesmo que seja dentro da grande área do adversário, tentar encaixar cada vez melhor para que menos contra-ataques existam. No caso do primeiro gol, não tem como evitar contra-ataque, foi um gol de bola parada. Infelizmente, nós fizemos muitos esse ano, gols de bola parada. Hoje foi um gol que deu início a essa derrota. Muito bem, eu queria começar a transição para a gente analisar também ali as virtudes do time do Vasco com o gol do Cano. Vamos mostrar o gol do Cano, que ali a gente tem uma disputa entre o Andrei e o Gerson. É um pouquinho antes da bola chegar no Cano, mas você tem ali uma disputa, um desarme no meio-campo. Ô, Pedrinho, primeiro para você, não quero crucificar e etc., expor. Aliás, começando a jogada, tá vendo? Com o Gerson no meio ali. Mas você tem muitos espaços nessa defesa, né, Pedrinho? E você tem um zagueiro na esquerda ali, que é o Bruno Viana, o Felipe Luiz, que também percebe o lance, mas acaba chegando um pouco atrasado. Esse gol pode ser evitado, Pedrinho, assim, mais facilmente? Mais facilmente não, mas quando você está ajustado na tua ideia de jogo, você consegue evitar. E aí a gente tem alguns exemplos. Muitos me perguntaram nos programas se eu achei que o Flamengo tinha melhorado o desempenho na marcação porque o Willian Arão tinha ido para trás. E eu falei que não. Eu falei que o Flamengo melhorou na marcação porque ele ajustou a pressão pós-perda. Então os zagueiros, eles ficam muito pouco vulneráveis, muito pouco. Eles não têm muito confronto. Quando isso não acontece, e não aconteceu contra o Palmeiras, o que aconteceu contra o Palmeiras? O Arão, ele teve uma atitude de um volante, que é intuitivo por ter jogado muito tempo naquela posição. Ele sai para dar um combate, como um volante faz, corre para frente para pressionar, e ele toma um drible que foi genial do Rafael Veiga. Mas se ele tivesse habituado numa função de zagueiro, ele dificilmente daria esse bote. Ele só deu porque, como volante, ele sabe que tem gente atrás. Mas como no zagueiro não tem, ele era o último homem. Mas ele estava o quê? Vulnerável. Coisa que não acontecia com o Flamengo. A pressão pós-perda, ela esconde muito as falhas individuais dos zagueiros, ou as deficiências. Eu falava isso sobre o Pablo Mari. Pablo Mari, a gente só viu as qualidades dele, um jogador de bom passe, de boa bola aérea. Mas a gente viu poucas vezes o Pablo Mari no enfrentamento de mano a mano com o adversário. Por quê? Porque o Flamengo recuperava a bola rapidamente. Nesse jogo, o Flamengo não recuperou a bola rapidamente e alguns jogadores ficaram expostos. O Gerson, quando joga de trás, como segundo volante, ele corre para frente para dar o combate. Nesse lance, Gabi, ele está correndo por trás. Ele estava na frente do Andrei correndo para trás. O posicionamento dele é diferente. Se ele está de segundo volante, ele dá o combate de frente com o Andrei. Como ele estava mais à frente, ele corre de trás. Então, assim, eu acho que é muito mais alguns ajustes do conceito do jogo. Olha, ele está correndo por trás para dar o bote para o Andrei. Se ele tivesse numa outra função, ele estaria de frente para o Andrei. E aí são alguns ajustes, né? Ajuste de tempo de bola, ocupação de espaço, né? O espaço entre linhas. E depois a qualidade, que aí a gente não pode tirar o mérito da qualidade, de uma boa enfiada de bola. Né? E, obviamente, tinha que ter uma leitura do Arão, porque o Bruno Viana ele vem fazer o corte da linha de passe. Com isso, o passe entra por ele. O Bruno Arão o Willian Arão tinha que ter fechado um pouquinho mais. E o Cano, que conhece individualmente completamente como ele é. Ele não perde tempo, ele já domina para finalizar. Só para acrescentar um detalhe, que é a história que a gente falou agora há pouco do Marcelo Cabo, que diz que ao perceber o Gerson jogando numa função diferente, fez o Morato jogar não como ponta em cima do Felipe Luiz. Ele vem na diagonal.
para pegar as costas do meio-campo. E é por causa disso também, embora seja o Andrei conduzindo a bola, que o Diego sai da posição para fazer a cobertura. E quando o Diego sai da posição, você também tira o sentido de proteção do sistema defensivo. O Morato tem uma importância nessa jogada pelo posicionamento dele. O Morato entre as linhas, embora seja uma jogada diferente, não é aquela busca do Flamengo pelo espaço na entrelinha, o Morato conseguiu achar um espaço onde não tinha marcador. A gente tem um Então, cabo. Gabi, mas o que é... Fala, Losetti, você primeiro. Eu ia dizer que o que é interessante nesse time do Vasco é que a gente está vendo o gol, você destacou a participação do Andrei. Quem é o Andrei, em tese, na teoria, nesse time do Vasco? É o primeiro homem de meio campo. Primeiro volante. Ele e o Galarza eram os dois volantes. Então, o Vasco conseguiu se defender, conseguiu se proteger com um time que tem meio-campistas que gostam de jogar, que podem jogar. Quer dizer, o Marcelo Cabo, se ele quiser entrar num jogo em que o Vasco vai ter mais a bola, um jogo contra um time mais frágil, ele não precisa mudar as peças. Então, eu acho que isso foi muito importante para o Vasco, ele descobrir que os seus jogadores são versáteis, que eles têm repertório, que eles podem se adaptar ao jogo. Claro que a motivação para um clássico é muito maior, é muito grande, especialmente na situação do Vasco, enfrentando o grande time do futebol brasileiro, junto com o Palmeiras, com o Grêmio, um dos grandes. Mas o time do Vasco mostrou, com jogadores ofensivos, que pode se proteger e que pode jogar. O Andrei é o primeiro homem de meio campo, é o mais recuado, e ele começa a construção da jogada. Muito bem, a gente tem o Cabo falando, não necessariamente desse encaixe versátil que ele tem dos seus jogadores, mas acho que isso ficou visível, mas falando sobre como é que foi tentar Vasco, e aí o Galarza posta algo na internet, depois ele acaba apagando. Foi nesse lance aí... Gabi? É muito fraco, irmão. Tá muito fraco, irmão. O Galarza posta, ele aplaude. Quer dizer, ele aplaude o Galarza, não a postagem. Fala, PVC. Não, todo mundo tem o direito de ser torcedor em um momento da sua vida. Na sua varanda, por exemplo. Agora, esse negócio está ficando muito grave. Sabe? Tem um relato de Flamengo Internacional de um dirigente que pediu mais credenciais para o departamento de comunicação e que foi depois flagrado na tribuna de imprensa, batendo no vidro. Os caras estavam achando que iam quebrar o vidro. O dirigente de futebol, quem devia estar ali? O presidente do Vasco, o Alexandre Pássaro, diretor de futebol. Tem uma comitiva ali de 15, 20... O que cada um está fazendo? Qual é a função de cada pessoa ali? Num período sem pandemia, você vai no Maracanã, era tradicionalíssimo você ir à tribuna de imprensa, encontrar o João Saldanha, o Armando Nogueira, as pessoas iam. Agora, hoje, quem está indo, inclusive repórter, vai o repórter credenciado pela Rede Globo fazer a matéria tal. Vai o outro repórter credenciado pelo Sport TV fazer a matéria tal. O que tem 300 dirigentes de clube ali? Mas poderia estar. Só que se você é dirigente, você tem que ter postura. E está faltando postura para dirigente de todos os clubes brasileiros. Todos. Eu falei do episódio Flamengo e Internacional. Ontem foi o episódio Vasco e Flamengo. Flamengo e Vasco, que o mando era do Flamengo. O PVC tem uma nota no GE que aconteceu no River do Piauí. O zagueiro do River ouviu xingamentos dos funcionários que estavam na arquibancada, foi lá, brigou e disse que ia pegar os caras. Então, quer dizer, é uma loucura, é gente sem educação, sem postura, e isso se reflete nos bancos de reservas, onde a gente viu no Campeonato Brasileiro do ano passado muita gente passando do limite, auxiliar técnico segurando bola, técnico segurando bola, se metendo na frente de jogador, impedindo cobrança de lateral. Quer dizer, cara, o futebol virou uma loucura, dominado por um ambiente tóxico, mal educado. Essa gente, como disse o PVC, não tem necessidade de estar lá, mas se estão, e eu não vou nem contestar a presença deles, mas que se comportem como tal. Eles estão representando o clube. Eles não são torcedores. Ali eles não têm o direito de ser torcedores. Eles não têm o direito de xingar jogador adversário. A gente é muito permissivo. Essa coisa de no futebol pode tudo é frescura. Não, no futebol não pode tudo não, cara. Tem que parar com isso. Ô, Losetti, o PVC estava falando que é grave. Eu digo que antes de ser grave é muito ridículo. Eu já presenciei diversas cenas de dirigentes se comportando como um torcedor de arquibancada. E eu sempre falo para um dirigente, quando ele está assumindo, ou pior, assumindo a cadeira, eu falo, você já está disposto a deixar a camisa na arquibancada e aqui agir como um profissional que vai conduzir teu time, teu clube? E eles, claro, mas na primeira oportunidade é o que se vê. Só para encerrar e lembrando aqui
No jogo em Brasília, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, o Flamengo, tinham convidados do Flamengo que começaram a xingar o Vitinho ali perto da disputa de pênaltis, entendeu? Precisou do Gerson e o Michael. Então você imagina. Peraí, aí a gente nem sabe se isso é torcedor mesmo, né? Tava contra os jogadores na hora da disputa de pênalti. O Gerson teve que intervir. Circulou, inclusive, um vídeo mostrando isso. Alguém ia falar e eu cortei. Era o Pedrinho? Eu, Gabi. Não, era só para falar que o futebol já há muitos e muitos anos ele se tornou, pelo menos nos estádios, né, um lugar onde as pessoas colocam todas as suas frustrações, né? E muitas vezes isso é descontado nos atletas, né? E a gente tem tolerância com o torcedor porque a gente cai na historinha que futebol mexe com emoção. Nenhum outro esporte mexe com emoção, só o futebol. O basquete não mexe, o vôlei não mexe, só o futebol que é apaixonante. Aí no futebol, o torcedor, por ser um esporte tão apaixonante, tem direito de ir lá e chamar o cara de podre, de bichado, de bandido, de mercenário, de vagabundo. Isso tudo o torcedor pode, porque o futebol é muita emoção, é muita paixão. E aí as pessoas se acham no direito de tudo dentro do estádio de futebol. E aí quando a gente vê comportamento de diretores, é pior ainda, né? É pior ainda, porque a gente vê jogos na Europa, presidente do lado do outro, se aqui botar um presidente de rival apertando a mão do outro, no outro dia é pancadaria nas redes sociais. Como é que pode sentar do lado de um outro presidente do rival? Porque as pessoas se tratam como inimigos. E também a questão, que depois a gente vai falar, e eu me incomodei com isso, da gente que comunica. Quando a gente fala, vergonhosa, foi vergonhoso o Grêmio ser eliminado, a gente está associando isso a mau caratismo, a falta de vergonha na cara dos atletas, que ninguém correu, que jogaram de sacanagem. Essa não é a avaliação. Essa não é a avaliação. É duro você perder numa fase antes da fase de grupos da Libertadores? Ah, mas perdeu para o Del Valle. O Del Valle hoje joga mais do que o Grêmio. E joga mais do que muitos times do Brasil. Não é porque a camisa do Grêmio é mais pesada que vai chegar lá e vai ganhar. E aí, por causa disso, é vergonhoso? Não, o outro tem uma ideia de jogo melhor. E quando a gente começa a estimular palavras, a soltar palavras fortes, a consequência, ela não só atinge o torcedor, atinge dirigentes que têm esse tipo de comportamento. Falou muito bem, Pedrinho, e com conhecimento de causa.